Aleluia, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Grande, soberano e eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia ler 2 versículos, do 26 ao 28, mas eu quero aproveitar então. Vamos ler o 2, o 3, 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, para a gente contextualizar primeiro a situação que nós estamos lidando aqui. E aí sim a gente fecha com 26, 27 e o 28, amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Agora, estou pegando essa mania de amém ou não amém. Então, o capítulo 1, versículo 2, nos diz: E este, se referindo a Elcana, tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófine e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, uma determinada porção. Porém a Ana dava uma parte excelente, ou em algumas traduções, o dobro, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor, quem? O Senhor. Lhe tinha cerrado a amada. E a sua competidora excessivamente a irritava, falando de Penina, para a embravecer. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a amada. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. E assim a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Oh, glória. 26, 27 e 28 agora. E disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e a ele adorou ali ao Aleluia. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fazendo os irmãos ler um pouquinho, né? Às vezes a gente está trabalhando, não tem tempo, então eu tinha que pegar vocês no pulo hoje, não tem jeito. Mas é bom que é para a gente contextualizar que o texto que está em 1 Samuel capítulo 1, e eu, hoje à tarde eu voltei para a academia, irmãos, há 2 semanas que eu estava parado, e aí eu voltei hoje, eu fui inventar de treinar a perna, irmãos. Rapaz, quase que eu morro lá na academia hoje. Cheguei em casa pela misericórdia do Altíssimo mesmo. Aí deitei lá, não tinha força nem pra mexer, irmão. Eu falei, bom, já que eu tô aqui de cama, eu vou ler um pouquinho. Eu vou ler um pouquinho, porque o papai quer falar com o povo dele hoje. Aleluia. Então Deus, ele sempre precisa de um canal, de alguém na brecha. Esses dias foi falado aqui, né, para estar na brecha. Então Deus precisa de alguém na brecha. Seja homem, quando não tem homem ele usa o corvo. Quando não tem um corvo ele usa a jumenta. Quando não tem jumenta ele usa alguma coisa. Mas ele usa quem está na brecha. Aleluia. Exatamente. Então vamos entender aqui, porque eu pude aprender com esse texto agora à tarde pelo menos 3 lições. 3. Os irmãos vão sair daqui hoje com 3 lições. Viva primeiro na mente, depois no coração. Porque o que está na mente desce para o coração, a boca fala. Então vamos contextualizar aqui. Elcana tinha 2 mulheres.
como o texto diz, uma chamava-se Ana e a outra Penina. E nós vamos observar no versículo 5 dessa leitura que nós lemos, que o próprio Deus é quem tinha cerrado a madre de Ana. Está escrito ou não está? Então, se está escrito, dá para a gente voar aqui no texto, porque tem respaldo. Então, irmãos, eu lendo isso aqui hoje, de cara assim, quando eu bati o olho, eu já entendi a primeira coisa. Porque o texto diz que o Eucana, ele era fiel ao Senhor. Muito fiel ao Senhor. Tanto que ele ia a Siló oferecer sacrifícios a Deus, sim ou não? Sim. E para a gente entender também, porque hoje é um escândalo, né? Ter duas mulheres, irmão. Se uma só já é uma maravilha dos céus, imagina duas. Imagina você ter que bancar duas mulheres, você ter que amar duas mulheres, e etc, etc. É o céu na terra. Então eu acho que por isso Deus falou, ó, cuida de uma só, que tá bom para você uma só. É lógico que hoje aí no mundo aí, quem não professa a nossa fé, tem 2, tem 3, tem 5, tem 10, e beleza. Mas quando vir para a presença do Senhor, que é batizado e o velho homem morre, é uma só, porque o evangelho ele é renúncia, e não é o que eu quero. Então Eucana tinha duas mulheres. E aí o texto diz que ele oferecia sacrifício ao Senhor, dava porções do sacrifício a Penina e suas filhas, porém ele amava a Ana. Não que ele não amasse a Penina, mas o texto enfatiza que ele amava a Ana. E ele dava porção dobrada a Ana. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. Nós vemos que Deus fechou a madre de Ana, porém, presta atenção, o texto diz que Deus fechou a madre. Só que também o texto me fez entender que mesmo Deus fechando a madre de Ana, Ana nunca fechou o coração para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que aí, Deus fechou, então ela tinha motivos para ter raiva de Deus. Olha, sou estéril. Deus fechou a madre, mas ela não fechou o coração para o Senhor. Aleluia. E o coração é das fontes que procedem as coisas da vida. Então, mesmo algo que o Senhor fizera a princípio, ela pegou essa dificuldade dela, abriu o coração, ou melhor, já estava de coração aberto e clamou ao Senhor. Aleluia. O texto diz que ela foi ao templo e ela começou a orar ao Senhor. Isso aqui está no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, ventre fechado, mas coração aberto. Isso foi a primeira lição que eu identifiquei já no começo desse texto. Eu falei, meu, Aleluia. a Bíblia diz que foi Deus que fechou. Fechou a madre, mas não o coração. Oh, glória. Quantos de nós, às vezes, por situações tão chulas, fechamos o nosso coração para o Senhor? Irmãos, sabe por que é melhor você estar com o coração aberto? Porque se você tiver que dar o trabalho para Deus abrir o seu coração, irmãos, para Deus abrir dói. Ele quebra. Aí a gente passa por aquele processo de quebrantamento. E quebrantamento é o amassar. Esses dias eu ouvi essa informação, achei até interessante. Dizem que o melhor caldo de cana é o do bagaço. Não é nem aquela primeira mão que passa lá, é quando tá só o bagacinho, é que é o melhor caldo de cana. Na hora que é que a mente ela maquina, né? Falei, então é do melhor bagaço que sai o melhor caldo. Aí a irmã louvou aqui. Os mais belos hinos e poesias são escritos em bagaço. É quando tá só o bagacinho é que sai o perfeito louvor. É que sai a perfeita adoração. O texto diz, lá em Jonas capítulo 2, Jonas diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Das profundezas do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Onde é que Jonas estava? No peixe, lá no meio do mar lá. Aí lá no peixe ele orou e Deus ouviu a oração. Aleluia.
Oh, glória. Isso aqui já me dá uma outra dimensão também. Irmão, eu posso estar no meu quarto, Deus me ouve. Eu posso estar lá no meio do mar, Deus me ouve. Eu posso estar lá no monte, Deus me ouve. Eu posso estar no trabalho, Deus me ouve. Eu posso estar no meu carro, aonde for, Deus nos ouve. Que a Bíblia diz que o Senhor mede o universo assim com a palma das mãos. Então, ó, universo, Deus faz assim. Não existe algum lugar que eu possa estar que o Senhor não está? Não. É impossível. Então, quem ora, quem clama, Deus não só ouve, Aleluia. responde também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, em oração, Tiago nos adverte, sim ou não? Tiago 4, capítulo 3, ele diz assim, que nós não recebemos, porque nós pedimos Não. para esbanjar em nossos deleites ou prazeres. Só que aqui Ana está nessa condição que eu falei, está o bagaço. E ela foi clamar ao Senhor. E eu já vou caminhar nisso daqui, mas primeiro eu quero fazer uma outra observação que é da nossa segunda lição. No versículo 6 e 7, a gente leu aqui que Penina tinha muita raiva de Ana, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Só a irmã Zilda respondeu. Vamos pensar aqui. Penina tinha muita raiva de Ana. Mas quem é que tinha filho? Quem tinha filho era Ana. Era Penina. Desculpa, era Penina. Então logo quem tinha que ter raiva era Ana. Não Penina. Só que Penina tinha raiva de Ana. Tendo ela o recurso, o filho. Por que é que Penina tinha raiva de Ana? São dois motivos. Dois. O primeiro, é o que as irmãs já falaram, e isso é óbvio, porque Ana era amada. Era mais amada. A Ana era amada. Esse é o primeiro motivo. Só que o segundo me faz entender que o nosso adversário, porque o texto diz que Penina era adversária de Ana, sim ou não? Então o nosso adversário, ele não tem raiva do que nós temos. Aleluia. Ele tem raiva do que nós somos. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Penina não tinha raiva de Ana pelo que ela tinha, porque ela não tinha nada. É. Mas é porque Ana é. É. Então, não é o que eu tenho, mas quem eu sou. Aleluia. Aí a Bíblia diz que nós temos um adversário. Quem é o nosso adversário? Inimigo. O inimigo. O inimigo. Perfeita definição. O inimigo é o nosso adversário. Então, logo, isso me faz entender, contextualizando, que o inimigo não tem raiva de mim, ódio, ou trabalha para me derrubar, pelo que eu tenho, mas pelo que somos. E o que é que a Bíblia diz que nós somos? Eu categorizei alguns aqui. Mateus escreve no capítulo 5 lá. Jesus diz, vós sois, versículo 13, sal da terra, versículo 14, luz do mundo. Quem é que gosta de trevas? Nosso adversário. Por isso que ele odeia crente, porque crente é luz. É verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem gosta de trevas é o inimigo. Aí quando o crente chega com luz. Oh, glória. Esse é um dos fatores para ele nos odiar. Porque o crente é luz. Aí Pedro diz assim, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. 1 Pedro 2,9. Tem como o inimigo não ter raiva de você? É. Possível, irmão. Por quê? Porque você é escolhido de Deus. Aleluia. Porque você é nação santa, Oh, glória. povo adquirido, geração eleita. Você foi escolhido, irmão. Então não tem como o inimigo não ter raiva de você. Ele tem que ter, mas irmão, fique em paz. Na oração aqui a gente falou. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor. E se os anjos estão ao nosso redor, me faz entender que para chegar em mim, tem que passar pelo anjo. Oh, glória.
Aleluia. Aí o salmista diz assim, que Deus, ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus também é socorro. Se porventura chegar, nós temos um socorro. Aleluia. E nada acontece se o Senhor não quiser. Em Mateus está escrito que não cai sequer um pássaro no chão se Deus não quiser. Então, o nosso adversário tem raiva de mim, de você, não por o que você tem. Porque, irmãos, o que é que nós temos para oferecer? Só a Bíblia, Jesus. E isso aí é tudo. Porque as coisas dessa terra são passageiras. Mas as celestiais são eternas. Glória a Deus. Você sabe por que a Bíblia diz que no céu nós vamos andar em ruas de ouro? Você já parou para pensar nisso? Glória a Deus. Pensa, a partir de hoje começa a pensar com essa visão aqui. Irmãos, tem gente aí que se mata por dinheiro. Os irmãos sabem ou não? Tem gente que se mata por herança. Filho, tá? Irmão de sangue. Se mata por herança. E arruma confusão com o irmão. Arruma confusão com não sei quem. Por causa de herança. Herança não necessariamente é dinheiro. Mas pode ser também dinheiro, casa, carro, o que fica. E Jesus diz que onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aleluia. Se, há uma condição, se o nosso tesouro é dinheiro, ali estará o meu coração. Oh, glória. E tem muita gente aí fora, e até, vamos ser sinceros, até dentro da igreja também, que o Senhor dele é o dinheiro. Dinheiro para ele é tudo. Mas o dinheiro não é tudo, porque se fosse tudo, no caixão teria gaveta, não tem. Porque não dá para levar. Só sobe alma e espírito. É mesmo. Aleluia. Dinheiro fica. Dinheiro é um recurso para usarmos aqui nessa terra. Aqui, ó. Nós precisamos de dinheiro para pagar a conta, para nos alimentar, para ter um convênio bom, para pagar passagem, para abastecer o carro. Aqui nessa terra é recurso. Só que a Bíblia diz que lá no céu, ruas de ouro. Oh, glória. Glória. Você sabe por quê? Porque aqui na terra, o que muita gente briga, lá no céu, só serve para ser pisado. É mesmo. Aleluia. Essa é a única função do ouro lá em cima. É só para a gente pisar. Para a gente ver como é um negócio tão chulo lá. Aqui é recurso. Lá em cima é só para pisar. É por isso que é ruas de ouro. E ruas se pisa. Tá? Então essa é a segunda lição que nós entendemos. Que o inimigo, que Penina não tinha raiva de Ana pelo que ela tinha, porque ela não tinha nada. Mas é por quem ela era. Aleluia. Tinha amor. Aleluia. Porque o texto diz que ela era amada. Aleluia. E nós vamos para a lição número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A lição número 3, eu aprendo com Ana o seguinte. Ana tinha uma aflição, sim ou não? A atitude de Ana foi orar. Porque hoje, quando nós temos aflição, às vezes a gente fala com todo mundo. Fala que é uma Fátima, meu Deus, tá assim, 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 assim. Ora por mim, irmã Fátima. Para quem a irmã Fátima vai orar? A Deus. Aí o pastor falou aqui na terça-feira que nós temos o Espírito Santo e que ele foi dado a cada um de vós. E quem tem o Espírito Santo tem dons espirituais. E Deus é Deus de todos e não só meu. Então, se a irmã Fátima pode orar, eu também posso. Olha que maravilha. Há anos atrás tínhamos profetas. Samuel, por exemplo, tornou-se um profeta. E profeta, ele era a voz de Deus aqui na terra, sim ou não? Sim. Mas depois que Jesus morreu, o texto diz assim que o véu se rasgou de ponta a ponta. Quando o véu se rasga, sabe o que isso significa?
que antes a presença era só no Santo dos Santos, lá com a arca. Mas depois que o véu se rasgou, ela se expandiu para fora. Então, todos nós podemos buscar ao Senhor e o encontraremos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só que a lição ainda não é essa, eu estou só contextualizando. A oração de Ana, uma oração inteligente. Sim ou não? Vamos ler o que ela orou aqui? Versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então qual é a oração, qual é a lição que eu entendi com esse versículo aqui? Eu já falei isso aqui uma vez, até o irmão Luiz depois comentou comigo, eu lembrei. Irmãos, aqui além de tudo, eu vejo um alinhamento de propósito. Por que alinhamento de propósito? Nós sabemos que antes de Samuel vem Ruth, mas antes de Ruth vem Juízes. E nós sabemos que em Juízes há um ciclo vicioso. Qual o ciclo, irmão Pedro? O povo pecava. Quando o povo pecava, ele clamava ao Senhor por misericórdia. Aí Deus levantava um juiz. O juiz tomava a frente ali do povo, derrotava o inimigo, os filisteus e outra nação. O nome do Senhor era glorificado, o povo ficava em paz. Aleluia. Quando o povo ficava em paz, o povo pecava. Quando o povo pecava, levantava-se uma nação. Quando se levantava uma nação, o povo clamava ao Senhor. Quando clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz. Quando levantava um juiz, eles venciam essa nação. Quando eles ficavam em paz, eles pecavam ao Senhor. Então esse é o ciclo de juiz que a gente vai ler. Aí tá bom. Depois do último juiz que nós lemos aqui, não aparece mais nenhum em Ruth. Aí vem Samuel. Aí eu vou imaginar, não está escrito, eu vou imaginar. Tem uma moça lá orando: Senhor, se me deres um filho varão, eu o entregarei na tua obra para ti. Aí eu imagino que Deus pensa assim: peraí, estou precisando de um juiz, que o povo está pecando. E essa mulher está me oferecendo um filho. Bateu. Alinhamento de propósito. Aleluia. Senhor, se me deres, é teu. Aleluia. Uma oração inteligente. Glória a Deus. Oração inteligente. Por quê? Porque Samuel se tornou 3 coisas perante o Senhor. 1 Samuel 7, 9 e 10. Ele se tornou sacerdote. O texto diz que ele ofereceu sacrifícios ao Senhor e depois Deus bradou lá com um trovão e rebentou com tudo. Sacerdote. Samuel também se tornou juiz, porque ele julgava a nação. 1 Samuel 7, do 15 ao 17. E 1 Samuel 3,20, Samuel se tornou profeta. Eita Deus. Deus, eu preciso de um filho. Aleluia. Ana, eu preciso de um profeta, eu preciso de um sacerdote e eu preciso de um juiz. Deus, se me deres, é teu. Bateu. Alinhamento de propósito. Glória a Deus. Aí Deus fez um menino que for oferecido a ele, profeta, juiz e sacerdote. Aleluia. Oração, Glória a Deus. além de ter propósito, tem que bater, irmão. Tem que estar alinhado. Aleluia. Aí a gente volta pro Tiago lá. Não recebeis porque pedis mal. Porque eu peço mal? Para vossos prazeres. Aleluia. Deus, eu quero ser muito próspero. Por quê? Ah, porque eu não aguento mais humilhação. Toda vez que o Marcos passa, ele mexe comigo e não sei o que lá. Quando eu tiver dinheiro, ele vai ver. Vai receber? Não tem fundamento, irmão. Não tem propósito. Deus, eu preciso ser próspero. Por que, meu filho? Pai, se eu for próspero, eu vou estender a mão para a tua casa. Eu nunca vou negar abençoar o irmão.
Se eu ver alguém necessitado, eu vou estender a mão sobre ele. Se eu tiver uma empresa, eu vou abrir porta de emprego. Pai, se me abençoares, a bênção não será só minha, mas será compartilhada. Tá aí, bateu. Por que bateu? Porque eu precisava abençoar a irmã Zenilda, eu precisava abençoar o Marco, eu precisava abençoar a Jô. Mas se eu abençoar o irmão Luiz, eu estou abençoando todo mundo. Bateu. Alinhamento de propósito. Aleluia. Se me deres, Senhor, é teu. Essa é a primeira, digamos assim, colição dessa terceira. A primeira é essa, alinhamento de propósito. A outra, irmãos, nada que nós lançamos ao Senhor vai voltar vazio. Nada. Glória a Deus. Tudo que nós lançamos ao Senhor, eu consigo entender pela Bíblia duas coisas. Ou ele resolve, ou ele multiplica. Aleluia! É dos dois um. Ou ele vai resolver, ou ele vai multiplicar. Glória a Deus! Glória a Jesus! E esse multiplicar não necessariamente é 1 mais 1. Porque o 1 mais 1 nosso é 2. 1 mais 1 de Deus pode ser 11. É mesmo. Então não dá para entender o trabalhar de Deus. Mas Ana lançou um ao Senhor. E nós lemos no versículo 5 que ela tinha amado e fechada pelo próprio Deus. Olha aí. Então quem fechou, abriu. É por isso que a Bíblia diz que... Bom, como eu não tenho base, eu vou tirar essa parte da Bíblia, tá? É por isso que nós falamos por aí que a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Quem tem poder para fechar madre? Deus. Quem tem poder para abrir madre? Deus. Por isso que o texto diz que foi ele que fechou no 5 e depois foi Deus que abriu, destravou e ela teve filho. Só que aí eu disse que ela fez algo, uma oração inteligente, ofereceu ao Senhor, sim ou não? Aí só para fechar, que meu tempo já até foi embora, 1 Samuel 2, do 20 ao 21. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, Ana, em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltaram para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu outros 3 filhos e 2 filhas. Ela entregou para Deus 1, Deus devolveu 5. Aleluia. Irmãos, para a mulher que não podia nem ter filho, é 6. Então, abriu a madre de um jeito que ela não foi tendo filho. Deu para o Senhor 1, Deus deu 5. Tudo que nós lançamos ao Senhor, ou Ele resolve, ou Ele multiplica. Mas Deus nunca vai nos deixar no problema, irmãos. A não ser que nós estejamos na prova. Porque Deus usa a prova para nos aprovar. Aleluia! Então, se estamos num processo de prova, Deus quer nos aprovar. Para você entender, tem alguma professora aqui? Professora? Ah, José de hospital. Bom, mas todos os irmãos passaram pela escola. Todos os irmãos passaram pela escola aqui. Eu não estou vendo ninguém criancinha. Na escola, nos dias corridos ali, o professor normalmente ele dá matéria. Ele dá matéria. Na segunda, na terça, na quarta, ele vai dando um monte de matéria. E cabe a nós pegar essa matéria que o professor deu e pelo menos anotar. Porque tem gente que nem faz esse segundo, que é o estudar. Mas anotar, pelo menos, ele precisa anotar. Que o estudar já vai além. Mas a matéria foi dada. Então, nos dias corridos ali de matéria, se você chegar para o professor, eu não entendi isso daqui. O que ele vai fazer? O professor, o exílio professor, ele vai te explicar. Certo? Mas e no dia da prova? Se você chegar lá, professor, essa questão aqui eu não sei a resposta. Ele vai te responder? Porque no dia de matéria o professor fala, mas no dia de prova o professor fica... Aleluia. Oh, glória! Mas eu como aluno, eu tenho matéria. Então eu preciso fazer a prova. E tem um detalhe. Não é porque o professor está em silêncio que ele saiu da sala. Ele continua na sala.
mas ele está te observando porque você tem matéria. E depois da prova ele quer te aprovar. É por isso que nós temos prova. Deus nos dá matéria, conteúdo, experiência. E quando ele nos coloca nessa situação de prova, ele pode até estar em silêncio, mas não saiu da sala. Não te desampara, não te deixa, não te escanteia. Deus está com você ali, irmão. E ele quer nos aprovar. Aleluia. É por isso que esses dias a lição foi muito rica da aula aqui. Deus não tenta ninguém. Não tenta mesmo não. Se você tem uma Bíblia que está escrito assim, naquela passagem de Gênesis 22, se não me engano é 22, que Deus pede a Abraão, seu filho Isaac. Aí tem umas Bíblias que diz assim, e Deus pediu para tentar a Abraão. Irmão, se está escrito tentar na sua Bíblia, toma cuidado. Porque Deus não tenta ninguém. Deus prova. Quem tenta é o nosso adversário. Tentou a Eva e logo a derrubou. Por isso que saímos do Éden, do jardim. Mas Deus não tenta ninguém, porque tentação é para te derrubar. Mas provação é para te aprovar. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então nós fechamos. Terceira lição. Ana entregou. E tudo que nós entregamos na mão do Senhor, Ele multiplica. Só para não ficar só nos filhos, vamos para Mateus. Em Mateus nós temos duas multiplicações. Duas. A primeira multiplicação está em Mateus 14, 18. Onde Jesus se compadece da multidão. Irmãos, essa palavra se compadecer, para mim, é maravilhoso. Por quê? Porque hoje nós temos dois extremos nas igrejas por aí. Ou é um mel, né? A gente fala na expressão teológica, que é o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, né? Os louvores, Deus vai te capacitar, Deus está te levantando, Deus está ouvindo, olha eu aqui, e não sei o que lá. Homem no centro do universo. Glória a Deus. Irmãos, até esse tema ele é tão rico que até fica vindo um monte de passagem, eu esqueci para onde eu ia. Mas nós temos duas multiplicações aqui. A primeira, Mateus 14, aonde Jesus se compadece, lembrei. Jesus se compadece. Essa expressão se compadece. Hoje nós temos esses dois extremos. Ou é o homem no centro do universo, ou então você não presta, você não serve. Se você não quiser fazer nada, vai caçar o serviço, porque Deus vai fazer a pedra louvar Ele, e você não precisa. Deus não precisa de você, você não é nada. A gente tem esses dois extremos hoje aí. Ou você é o 100, ou você não é nada. Não é assim. A Bíblia nos diz que ao Senhor honra, glória e louvor. Aleluia. Diz que Ele foi exaltado e foi dado a Ele um nome que está acima de todo nome, e que Ele sentou-se à direita de Deus Pai, e que Ele é Senhor e que merece toda e qualquer adoração. A Bíblia diz. Só que a Bíblia diz também que Ele se compadece de nós. E normalmente quando Jesus se compadece de alguém, Ele abençoa. Jesus se compadeceu da multidão. A gente não pode despedir esse pessoal. Estão me ouvindo aqui tanto tempo, 3 dias. Se bem que essa é na segunda multiplicação. A primeira é quando João Batista morre, que ele se afasta, a multidão descobre onde ele está e vai atrás dele. Aí ele prega, o texto diz assim, que Jesus se estendeu no sermão, na primeira, se estendeu no sermão, e aí ele, precisamos alimentar essa multidão. Mas Jesus, como é que a gente vai alimentar? Aí vem o André. Ó Jesus, esse menininho aqui está oferecendo 5 pães e 2 peixes. É isso aí, André? Tá bom. Aí Jesus dá graças. Pai, muito obrigado. E depois pede para a multidão sentar, passa os discípulos vão abençoando ali o povo. E aí 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, foram alimentadas na primeira. Na segunda, eles estavam seguindo a Jesus 3 dias. Jesus outra vez se compadeceu. Precisamos alimentar essa multidão. Jesus, nós não temos nada.
Nós temos aqui 7 pães e alguns peixes. Pai, graças eu te dou. E alimentou a multidão outra vez. Aleluia. Aleluia. Para alguns não tinha nada, mas outros ousaram. Ó Jesus, eu sei que aqui tem muita gente e a gente só tem 5 pães, ou a gente só tem 7 pães. Então, Tom, vê o que o senhor pode fazer. Na mão de Jesus, irmão, alimentou 5.000, fora mulheres e crianças. Aleluia. Então, o que nós lançamos nas mãos do Senhor, Glória a Deus. ou Ele resolve, ou Ele multiplica. Amém ou não amém? Amém.